Mais uma vez quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, que estão conosco aí pela primeira, segunda vez. Sintam-se muito à vontade em nosso meio. Não sei se for o seu caso, quero te dizer também que nós temos caminhado na exposição do livro de Atos. E na nossa igreja, né, nós temos como praxe fazer a exposição de livros inteiros. E creio que isso é um privilégio, porque a gente tem a oportunidade, né, de tratar de diferentes assuntos. Não nos tornamos reféns da nossa própria predileção, mas a gente vai caminhando, seguindo aquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos ensinar. E nessa noite eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 21. Nós faremos a leitura do versículo 1 a 16. Atos, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Caso você não tenha trazido a sua Bíblia, o texto também vai ser projetado. Diz assim a palavra do Senhor: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes. Dali fomos a Pátara, encontrando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os irmãos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Vamos orar. Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar, Deus, à Tua igreja nessa noite. Como mencionamos, Deus, nós tensionamos, Deus, caminhar em obediência, Deus, às Sagradas Escrituras, seguindo, Deus, por todo o texto, Deus, e expondo, Deus, no nosso coração aquilo que o Senhor tem a falar à Tua igreja. Deus, nós te clamamos, Deus, que o Senhor possa trazer clareza à Tua palavra. Deus, que o Senhor possa tirar, Deus, todo o impedimento, Deus,
preocupações, angústias. Deus Santo, que nosso coração, Deus, possa estar pronto para ouvir a Tua voz. Deus amado, que haja auxílio do Teu Espírito, Senhor, na exposição da palavra e também, Deus, no recebimento dela, a fim de que, tanto na comunicação, Deus, quanto na compreensão, Deus, nós sejamos assistidos, cuidados pelo Senhor, a fim de que a Tua igreja aqui seja edificada, a fim de que o Teu nome, Jesus, seja exaltado. Deus amado, nós te clamamos que o Senhor faça assim. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós choramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês também têm essa percepção, no momento em que a gente faz a leitura do texto. Lucas, ele vai narrando toda a viagem e a gente percebe um certo grau de urgência à medida que ele vai explicando os lugares que eles vão aportando, o tempo que eles passam em alguns lugares. Fala que passaram apenas um dia, e em em uma determinada cidade fala que eles passaram 7 dias, mas a gente percebe um certo senso de urgência à medida que o texto bíblico vai nos relatando essa viagem. Parece que existe uma pressa em Paulo, juntamente com os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele nessa comitiva em direção a Jerusalém, eles possuíam. E isso fica muito claro se a gente voltar ao capítulo 20, no versículo 16, nós entendemos, somos lembrados do motivo dessa pressa. O apóstolo Paulo, ele desejava estar em Jerusalém antes da festa do Pentecostes. Eles saíram de Éfeso logo após os dias dos pães asmos, estavam indo até Jerusalém e Paulo queria estar lá antes da festa do Pentecostes, na semana da festa do Pentecostes. Se você não está familiarizado, algum tempo atrás nós expomos um texto que falava sobre isso, quando nós falamos sobre Atos, no capítulo 2, em que nós explicamos do que se tratava. A festa do Pentecostes era a festa da colheita. Então, ela era celebrada após a Páscoa. Então, contava-se 7 semanas de dias. 7 vezes 7, 49. Então, no 50º dia começava a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita. Então, era uma das principais festas do calendário judaico. Muitas pessoas estariam ali em Jerusalém para essa celebração. O apóstolo Paulo, ele sai de Éfeso numa viagem em que ele procura otimizar todos os momentos, todos os lugares por onde ele vai passar, para que nessa grande data, dentro do calendário judaico, ele possa estar lá em Jerusalém para poder anunciar a mensagem do Evangelho, para poder compartilhar aquilo que Deus tinha feito a partir da sua vida, através da sua vida, tanto pregando a judeus quanto a gentios. Então, quando a gente faz a leitura desse texto que nós acabamos de ler, a gente percebe que a viagem se dá como se fosse num só fôlego. A gente percebe essa pressa na viagem do apóstolo Paulo. Só que quando a gente toca nesse assunto, em falar sobre pressa, eu creio que a gente acaba esbarrando em algo que é muito comum para a gente nos nossos dias. Já se tornou até clichê a gente ouvir de pessoas dizerem que, bom, a minha vida está muito corrida. Não, não tenho tempo para nada. Tudo que a gente faz de forma muito apressada. Então, por isso é importante nós refletirmos. A gente tem pressa de quê? O que nos faz ter pressa? O apóstolo Paulo, ele tinha pressa de estar em Jerusalém para lá anunciar, para que lá ele pudesse anunciar o Evangelho. Mas o que a pressa tem feito com os nossos dias? Por que nós temos essa aflição, essa angústia, essa carga de tensão sobre nós nos nossos dias? Talvez, se nós formos bastante sinceros, nós nos daremos conta que a nossa pressa pouco tem a ver com o desejo que residia no coração do apóstolo Paulo em ter pressa para que pudesse aproveitar as oportunidades de anunciar o Evangelho. A pressa no nosso coração, ela ocupa um outro espaço, um outro lugar. Por vezes, nós temos pressa para poder suprir uma necessidade de produtividade.
Talvez nunca se tenha falado tanto sobre a importância de se fazer mais com menos. Isso se dá no ambiente de trabalho. Reduz-se o número de pessoas, mas quer que se produza cada vez mais. Em casa, mesmo aquelas mulheres que escolhem optar pelo cuidado da casa, a gente percebe uma grande preocupação em fazer todas as atividades com um grau de agilidade, que possam ser enumerado um monte de coisa, possa ser enumerado várias atividades a serem depois catalogadas ao longo do dia. É como se a produtividade tenha se tornado um grande ídolo do nosso tempo. Como se a nossa identidade, a dignidade, a relevância de quem nós somos, ela estivesse ancorada naquilo que nós fazemos. Se você, no seu ambiente de trabalho, você é uma pessoa que consegue mobilizar uma quantidade enorme de tarefas e consegue dar conta disso sozinho, talvez você seja reverenciado por conta disso. Mas que preço tem sido pago para que isso aconteça? A pressa, ela não se restringe apenas ao fator de produtividade, mas nós também somos escravizados, somos encantados pela pressa no que se diz respeito ao fator comparações. A gente olha para a vida do outro, olha para a vida do coleguinha e parece que a gente está sempre com a nossa vida experimentando um certo grau de defasagem. Como se houvesse coisas que nós precisaríamos fazer e nós não estamos fazendo. Existem pessoas que conseguem dar conta de ir para a academia, fazer atividade física. E antigamente nós falávamos simplesmente de fazer uma atividade física para poder manter o corpo em movimento. Hoje em dia nós ficamos comparando aquilo que nós fazemos, quantos quilômetros nós corremos, a atividade anaeróbica, grupo muscular que é trabalhado. E a gente vai comparando todo esse tipo de coisa. E a gente compara também o tipo de alimentação. Antigamente as pessoas só comiam, mas hoje em dia, quanto de carboidrato você ingere, quanto de açúcar? E tem quantos aditivos no que você está comendo? E nós não nos restringimos também só a isso. A gente olha para a criação dos filhos, a gente olha para as famílias que estão ao nosso redor, nas postagens, no Instagram. E nós ficamos avaliando, olha, será que meu filho lê mais livros que o filho de fulano, do ciclano? Será que ele está na atividade física tal? Será que ele está aprendendo um instrumento? Será que ele já está aprendendo outra língua? Qual é o desempenho dele na escola? Ou certa vez, como aconteceu comigo, um coleguinha, o pai de uma coleguinha da minha filha, quando ela estava no primeiro ano, ele falando sobre a importância, no primeiro ano do ensino fundamental, ele falando da importância de direcionar a educação da filha, porque afinal de contas o Enem, a cobrança é muito grande. E eu pensando, bom, a menina está no primeiro ano, está aprendendo a rabiscar, e ele está se preocupando com o Enem. Então a gente começa a se dar conta que a comparação, ela vai imprimindo um grau de urgência, um desespero em relação a realizações que pouco a pouco nós vamos nos tornando escravos disso. E é importante que a gente avalie, será que essa pressa faz sentido? Ainda dentro das comparações, a gente olha para o lado e começa a olhar o tipo do casamento, como funciona o casamento da pessoa que está ao nosso lado. Parece tudo tão perfeito. Então, eu gostaria que na minha casa também funcionasse assim. E a gente começa a tentar se encaixar em modelos que não se aplicam à nossa realidade de vida. E vai aumentando o grau de cobrança, a gente vai aumentando o peso que nós vamos assumindo sobre os nossos próprios ombros. E nessa grande pressa de poder responder ao mundo, que nós estamos sim atendendo a esses padrões, de criar os filhos de uma forma tão excelente como algumas famílias criam, de poder, na próxima avaliação na academia, eu consegui constatar que eu atingi o percentual de massa magra que eu gostaria de atingir. São expressões que há 20, 30 anos atrás nós nem nos preocuparíamos com ela.
mas hoje em dia trata-se de questão de estar ou não enquadrado no nosso tempo. Então tudo isso vai se acumulando sobre os nossos ombros e nós vamos impondo a nós mesmos a necessidade de corresponder a todas essas expectativas, sejam elas por produtividade, sejam elas por comparação, mas fato é que o nosso coração vai ficando cada vez mais cansado, sobrecarregado, sobre essa grande tensão emocional de corresponder a tudo isso, todas essas expectativas que vão se colocando diante de nós. Contudo, quando nós paramos para analisar friamente no significado, no sentido de cada um dos alvos, daquilo que se estabelece como objeto dessa nossa pressa, desse nosso anseio por realização, nós vamos nos dando conta de o quanto tudo isso é estéril, passageiro, efêmero, o quanto tudo isso se desfaz. O quanto, quando você está chegando aos seus 70, 80 e poucos anos, se nós lá chegarmos, o quanto a ideia de massa magra, de carboidratos, o quanto isso não vai fazer mais o menor sentido. A avó de uma amiga minha, ela estava completando 85 anos, e ela falou assim: vó, o que a senhora quer fazer para comemorar o seu aniversário de 85 anos? Ela: eu quero ir num rodízio de besteira. Eu quero comer qualquer besteira. Porque não vai fazer mais a menor diferença esse tipo de coisas. Ainda que nós tenhamos que nos alimentar de forma responsável, fazer aquilo que nos cabe para manter uma saúde, manter a nossa saúde de forma responsável, é importante que nós entendamos que boa parte daquilo que nós já assumimos como uma grande aflição para o nosso coração não faz o menor sentido. Trata-se de peso que nós vamos impondo ao nosso próprio coração, que em nada vão contribuir para a nossa vida. Só que o apóstolo Paulo, por outro lado, ele impõe ao seu próprio estilo de vida uma pressa que tem como desembocadura prática a expansão do reino. Paulo, ele vai acelerado, otimizando o seu tempo de viagem, mas ele tem como finalidade, como objetivo maior, glorificar o nome do Senhor. Então ele está correndo para poder estar em Jerusalém, não simplesmente para poder cumprir um calendário religioso, não porque ele não queria perder a oportunidade de estar celebrando essa data tão importante dentro do calendário judaico, mas ele não queria perder a oportunidade de estar naquele momento onde tem tanta gente reunida para anunciar a mensagem das mensagens. É isso que o apóstolo Paulo procura fazer. E nesse intuito, o apóstolo Paulo, ele investe recursos. Ele está pagando as passagens para poder embarcar, desembarcar, descer numa cidade, se hospedar em algum lugar, ter refeição com os discípulos. Investe tempo ensinando, encorajando. O apóstolo Paulo, ele não permite que a sua pressa atropele as pessoas, mas ele otimiza o tempo, não perdendo de perspectiva aquilo que ele quer alcançar. Então, a pressa dele não faz com que ele esqueça do seu propósito principal, que é enaltecer o nome do Senhor. A pressa do apóstolo Paulo não faz com que fuja diante dos olhos dele o sentido de fazer aquilo que ele está fazendo. E por isso é importante que no nosso processo de glorificar o nome do Senhor, de fazer com que o nome do Senhor se faça conhecido, a gente também não pode perder de perspectiva o sentido daquilo que nós fazemos. Quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, no livro de Atos, a gente percebe quantas viagens ele fez, por quantas cidades ele passou, quantas pessoas ele conheceu. Diferentes pessoas, diferentes lugares, diferentes cidades passaram a integrar a sua equipe missionária. O apóstolo Paulo faz um grande trajeto, uma grande viagem. Ele passou por lugares onde ele foi bem acolhido, onde as pessoas mostravam apreço pela sua vida, preocupavam-se com o seu bem-estar, mas também passou por lugares onde ele foi hostilizado, maltratado, açoitado, preso.
Então ele viveu diferentes experiências nessa longa jornada em que ele foi fazendo. E longas jornadas, por vezes, fazem com que a gente possa perder de perspectiva o sentido, o objetivo, o porquê de nós fazermos aquilo que nós fazemos. Eu não sei quantos de vocês já viveram uma experiência como essa, de você estar em casa e, de repente, você se dá conta que falta alguma coisa, falta algum item para ser utilizado na rotina da sua casa, seja no almoço, seja um item de higiene pessoal, e de repente você fala, poxa, tem que dar aquela corrida no mercado. Comigo já aconteceu de repente, precisar comprar ovos. Aí você vai até o mercado. Só que quando você entra no mercado, você passa por uma determinada gôndola e você vê que tem uma mega promoção de azeite. E você, o azeite está o olho da cara, vamos aproveitar essa promoção. Aí você pega o azeite e você passa pelo setor de laticínios e lembra, seria legal levar o iogurte para as crianças e tal, pega manteiga, pega leite. E no caminho você vai respondendo no WhatsApp, pessoas do seu trabalho. As pessoas vão te mandando mensagem, você vai respondendo o WhatsApp no meio do caminho, de repente você para entre uma gôndola e outra e vai respondendo as mensagens de WhatsApp. E você, de repente, se dá conta de uma outra promoção e você pega aquilo, coloca dentro do carrinho também e você volta para casa com as suas compras. E, de repente, quando você chega em casa, você se dá conta que você não comprou os ovos que você foi no mercado para comprar. A sua esposa te olha com aquele olhar carinhoso, te impelindo a você voltar para a rua e comprar o que você esqueceu. Mas porque no meio do caminho você perdeu de perspectiva o que te fez ir para a rua, o que te fez ir até o mercado. O apóstolo Paulo, durante essa viagem, nós percebemos que ele não perde de perspectiva, não foge diante dos olhos dele o que fez ele fazer aquilo que ele estava fazendo. O que o levou a mergulhar em tal empreitada. O que fez com que ele investisse a sua vida para anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo ele poderia ter ignorado os discípulos no meio do caminho e ter dito, gente, infelizmente eu não tenho tempo para conversar com vocês, afinal de contas eu preciso chegar em Jerusalém. Eu preciso estar lá antes da festa de Pentecostes. Mas o apóstolo Paulo ele não faz isso. Ele investe tempo ouvindo pessoas. Ele investe tempo ensinando. Ele investe tempo encorajando. E a gente percebe que isso acontece desde o momento que ele sai lá de Éfeso. Ele tem um objetivo claro, bem estabelecido diante dos seus olhos. Mas ele sabe que a sua missão consiste em apresentar o evangelho para todos aqueles que a providência colocar diante do seu caminho. Então é isso que o apóstolo Paulo faz. Quando a gente olha para a trajetória do apóstolo Paulo, a gente olha para todas as viagens que ele realizou, nós percebemos que existiram alguns lugares em que ele foi calorosamente acolhido. Em Éfeso, o apóstolo Paulo ficou lá por 3 anos e 3 meses, ensinando, discipulando. E quando estava para sair de lá, quando ele disse para as pessoas que lá estavam que elas não mais veriam o seu rosto, aquelas pessoas choraram muito, sentindo que não mais poderiam ver aquele que tinham ensinado a elas mensagem tão preciosa. E obviamente eles entenderam que quando o apóstolo disse que eles não mais veriam o seu rosto, não era simplesmente porque Éfeso não estaria mais no seu roteiro de viagem, mas é porque a iminência da sua morte, a possibilidade da sua morte era algo real. Então, estando num lugar como esses, sendo tão bem acolhido, sendo amado, sendo cuidado, o apóstolo Paulo, ele poderia dizer para o seu próprio coração, bom, diante do fato que eu estou aqui nessa cidade que carece do evangelho, as pessoas me receberam tão bem, de forma tão amorosa, eu creio que talvez eu possa cumprir todo o meu ministério aqui, ensinando, instruindo, pregando a palavra do Senhor.
não seria um grande escândalo. Afinal de contas, ele estaria lá ensinando e pregando. Só que o conforto, o acolhimento daquele lugar não fez com que o apóstolo Paulo ele entendesse que existia uma urgência em levar a mensagem do evangelho aos gentios, porque esse foi o chamado dele. Então, o apóstolo Paulo não se deixou enganar pelo conforto, pela segurança, por estar sendo bem cuidado e permanecer naquele lugar. Houve lugares em que o apóstolo Paulo ele foi apedrejado e foi surrado tão intensamente que ele foi dado como morto. Então, imaginem uma pessoa apanhar tanto, ser tão maltratada, moída, que ao olharem para ele acreditaram que ele estava morto. Imagine viver uma experiência como essas. Só que quando o apóstolo Paulo passou por uma experiência como essas, ele também não pensou assim, bom, a coisa ficou bem feia para o meu lado aqui. Eu acho que Deus está me mandando parar com essa história de falar do evangelho. Acho melhor eu procurar um canto mais tranquilo. O apóstolo Paulo ele continuou anunciando com a mesma intrepidez. Ele se levantou, sacudiu a poeira, voltou e continuou anunciando a mensagem da salvação. Então a gente percebe que nem o conforto, o acolhimento, o amor demonstrado pelos irmãos, nem a hostilidade, a violência, a agressividade com a qual ele foi atingido, tratado, fez com que o apóstolo Paulo retrocedesse do seu ímpeto em anunciar a verdade do evangelho. Então é importante que nós olhemos para o nosso próprio coração e avaliemos. Será que para mim continua bem claro o propósito pelo qual o Senhor me alcançou? Porque uma vez que nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, nós automaticamente nos tornamos missionários e devedores daqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Essa também é uma linguagem do apóstolo Paulo. Nós nos tornamos devedores daqueles que ainda não têm a mensagem da salvação. Afinal de contas, esse tesouro que passou a habitar em nós não pertence a nós, mas também nós devemos anunciar a outros. Em nossos dias, por vezes, nós nos deparamos com pessoas que estabelecem a sua identidade naquilo que fazem. Eu tive a oportunidade, certa vez, de conversar com uma irmã que morou por um tempo em Brasília. E ela disse que viveu uma experiência curiosa lá, porque ela disse que quando ia buscar o filho na escola, muitas pessoas que por vezes trabalhavam em lugares importantes ou eram concursadas em instituições, né, muito respeitadas, advogado-geral da União, procuradores, delegados, as pessoas iam buscar os filhos e deixavam o crachá funcional pendurado no peito, para que quando elas chegassem no lugar, a pessoa, poxa, ali é um delegado, ali. Então, as pessoas se definiam a partir da atividade que elas desempenhavam, para poder impor respeito ou se sentir reconhecida pelos outros. E é triste alguém se sentir compelido a isso, a tentar dar relevância à identidade de quem é a partir daquilo que faz. Só que com nós, como cristãos, algo diferente acontece. Nós vivemos o oposto. Se algumas pessoas procuram estabelecer a sua identidade por conta da sua ocupação, nós, enquanto cristãos, devemos nos ocupar daquilo que a nossa identidade afirma que nós somos. Se nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, embaixadores do reino, nós devemos nos ocupar daquilo com que o nosso Salvador se ocupa. Nós devemos amar aquilo que Cristo ama. Nós devemos repudiar aquilo que Cristo repudia. A nossa ocupação principal deve ser aquilo que ocupa o coração do nosso Senhor.
Então, a nossa identidade não é estabelecida na nossa ocupação, mas aquilo com que nós nos ocupamos aponta para a nossa identidade. Então, o apóstolo Paulo, ele entendia que ele não estava ocupando, não precisava estar num lugar onde ele pudesse se encostar, se acomodar e dali ficar anunciando o evangelho. Mas ele entendia claramente o para que ele foi chamado, o porquê. O senso de urgência pulsava no seu coração. É importante que nós tenhamos isso bem claro na nossa mente, porque da mesma forma como a gente pode ir no mercado e se distrair com uma série de coisas e esquecer de trazer para casa aquilo que é o principal, dentro da jornada cristã pode ocorrer várias ocupações, podemos experimentar vários entretenimentos que podem roubar das nossas atenções daquilo que verdadeiramente importa. Ao longo da nossa caminhada, a gente pode se acomodar com o ministério. A gente pode se acomodar com a rotina de dominicalmente estar num lugar como esse, ouvindo a pregação da palavra, cantando louvores junto com nossos irmãos, tendo contato com as Sagradas Escrituras. Como se trata de uma longa jornada por essa vida, a gente pode entender que aquilo que é sagrado pode se tornar comum no nosso coração. E a gente perder de perspectiva que nós fomos vocacionados para poder apresentar a mensagem das mensagens. A gente perdeu o senso de urgência pulsando no nosso peito. Quando nós olhamos para os episódios que nós acabamos de ler, nós percebemos que ao longo dessa viagem, várias pessoas tentaram demover o apóstolo Paulo do seu objetivo de anunciar o evangelho em Jerusalém, de estar lá no dia da festa de Pentecostes. Em Éfeso, as pessoas choraram abraçando o apóstolo Paulo. Em Tiro, pediram para que ele não fosse, tentaram dissuadi-lo. Em Cesareia, as pessoas choraram abraçando ele, dizendo para que ele não fosse para Jerusalém. E o mais interessante de tudo isso é que a gente percebe que em alguns momentos das Sagradas Escrituras, desse texto que a gente acabou de ler, nos diz que pessoas movidas pelo Espírito tentaram convencer o apóstolo Paulo a não ir para Jerusalém. Então nós ficamos um tanto quanto confusos em relação a isso. No versículo 11, o profeta Ágabo diz: assim diz o Espírito, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, ele pegando o cinto de Paulo. Eles vão entregá-lo, eles farão ao dono desse cinto amarrar as mãos e os pés, entregá-lo nas mãos dos gentios. No versículo 4, movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, em diferentes lugares, nós vemos as pessoas dizendo que estavam sendo movidas pelo Espírito a dizer para Paulo não ir para Jerusalém. Isso pode trazer uma certa confusão para a gente. Mas aquelas pessoas foram movidas pelo Espírito. Na verdade, o que o Espírito vinha revelando, e isso fica patente quando Ágabo, o profeta, esse mesmo profeta que profetizou uma grande fome, lá em Atos, se não me engano, no capítulo 11, que resultou na coleta que foi enviada à Judéia, o que o Espírito estava dizendo é que Paulo sofreria sim. Paulo sofreria. O Espírito não estava dizendo que era para Paulo não ir. Estava dizendo que Paulo sofreria. Se Paulo ele fosse simplesmente alguém obstinado, uma espécie de masoquista, alguém que estava tentando colocar a sua própria vida em risco, isso seria um tanto contraditório. Porque quando a gente olha para Atos, no capítulo 20, versículo 23, em Atos, no capítulo
Isso, no 20 e 23, Paulo diz que o Espírito assegurava-lhe que ele teria prisões e cadeias, sofrimento. O Espírito falou isso ao coração dele. Só que quando a gente olha que ele está lá em Éfeso, os discípulos falam para ele, olha só, é melhor você não ir para o teatro, porque eles temiam pelo que os judeus pudessem fazer. O apóstolo Paulo, ele obedece e não vai até o teatro, não se expõe desnecessariamente a risco, porque ele entendia que não fazia sentido ele se expor a risco, ele obedece aos irmãos. Só que quando lá no capítulo 20, versículo 23, ele diz que o Espírito assegurava que ele passaria por sofrimentos e prisões, aquilo que os irmãos estavam falando para ele não significava novidade alguma. Ele entendia sim que ele passaria por sofrimento e prisões. Isso não era novidade. Quando Paulo se converteu, lá em Atos capítulo 9, o que Deus falou, o que Cristo falou a Ananias, que ele pudesse ir a Paulo e disse para Ananias, porque eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Então, a própria conversão do apóstolo Paulo já foi marcada pela profecia de que ele sofreria pelo amor do nome de Cristo. Então, o que a gente vê acontecer aqui em todo o capítulo 21, durante essa viagem, pessoas falando para ele não ir, porque o Espírito estava falando que ele sofreria, que ele seria perseguido, que ele seria preso. Tudo isso, o apóstolo Paulo sabia que aconteceria. Só que no coração dele estava bem estabelecido pelo próprio Espírito Santo que era esse o caminho que ele deveria seguir. Mais à frente, quando ele é preso em Jerusalém, o próprio Cristo, e aqui já vai um spoiler para uma pregação futura, que a gente vai continuar caminhando no livro de Atos, o próprio Espírito Santo fala ao coração de Paulo, o próprio Jesus fala a Paulo, que importa que ele testemunhe de Cristo também em Roma. Então ele não ficaria somente preso em Jerusalém, mas em Roma ele testemunharia. Ou seja, então fazia parte do plano divino para a vida de Paulo, que ele fosse para Jerusalém sim. E isso não fez com que Paulo retrocedesse. Paulo, ele não tinha como objetivo de vida satisfazer ou preservar a sua própria vida, mas cumprir o chamado para o qual ele foi comissionado. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente percebe que a pior tragédia que pode acontecer com uma pessoa não é morrer por Cristo, mas sim viver sem Ele. Então, o apóstolo Paulo, ele não se sente amedrontado por todas as ameaças que ele estava recebendo. Porque o que o apóstolo Paulo está fazendo é tão somente imitar aquilo que o seu mestre fez. Quando Paulo se converte, Ananias diz, bom, eu mostrarei para ele o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Então, Paulo já se converte debaixo dessa profecia. Quando ele passa por uma determinada cidade, as pessoas dizem, bom, o Espírito está falando que você vai sofrer, vai ser preso. Ok, eu vou continuar. Ele passa por outra cidade, as pessoas dizem, bom, você vai sofrer, você vai ser preso. Pois é, mas eu vou continuar. Quando chega em Cesareia, fala, bom, é assim que farão contigo. Vão amarrar teus pés, tuas mãos e vão te entregar aos gentios. Só que as pessoas começam a chorar. Isso mexe com o coração de Paulo, não porque ele tem dúvida quanto ao seu chamado, mas porque ele experimenta a tristeza de ver os seus próprios amigos chorando e sofrendo por conta daquilo que ele entendia que ele tinha que obedecer. Paulo, então, não era obstinado, ele era obediente àquilo que Deus estava chamando ele para fazer. E por vezes, nos mantermos obedientes à palavra do Senhor pode representar para algumas pessoas uma espécie de obstinação. Mas quando a gente olha para a vida de Paulo, nós percebemos que a postura de Paulo durante toda a sua viagem é uma espécie de sombra daquilo que foi o ministério do próprio Cristo. Porque se Paulo ouviu profecias que ele iria sofrer, que ele ia ser preso, que ele poderia ser martirizado, existia um outro que 750 anos antes de ele se fazer homem, existia uma profecia de que ele seria moído pelas nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Existia profecia sobre a vida de Jesus Cristo, que ele seria martirizado, que ele sofreria.
Quando Jesus Cristo começou a caminhar com seus discípulos, e o próprio Pedro, acerca de quem ele falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O próprio Pedro disse para ele, Senhor, de forma alguma o Senhor vai morrer. Jesus Cristo disse, arreda de ti, Satanás. Ou seja, Pedro tinha acabado de ouvir de Jesus que aquela declaração era a pedra sobre a qual a igreja seria estabelecida. Só que cogitar o não sofrimento de Cristo foi objeto de repreensão. Porque Jesus Cristo entendia que o chamado dele era sim para sofrer. Talvez tenha sido angustiante para Paulo ver os seus amigos chorando e abraçando ele, dizendo que ele não deveria ir por temerem a morte do seu amado discipulador. Talvez tenha sido muito angustiante para Paulo, mas certamente não foi mais angustiante do que Cristo, no Getsêmani, transpirando sangue, sabendo que ele beberia o cálice da ira que estava destinada a toda a igreja, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que trata-se de alguém que amorosamente está tentando mostrar para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estão caminhando com ele, que ele estava fazendo nada mais do que imitar Jesus Cristo, do que imitar o seu mestre. Tragédia não é morrer por Cristo, mas sim viver sem Ele. O pastor Gilvan, que esteve aqui conosco na semana passada, pregando no sábado e no domingo. No sábado ele falou sobre, no estudo para famílias, falou sobre ser como Jesus. No domingo ele edificou a nossa igreja com uma palavra falando sobre missões. O pastor Gilvan, nessa hora, deve estar em território africano. Foi para Moçambique e iria passar por algumas regiões no monomotor levando Bíblias para pastores, lugares onde as pessoas precisam revezar-se entre si para que possam ter acesso à Bíblia, pois em algumas comunidades só existe a Bíblia do pastor, só existe uma Bíblia, e as pessoas, para terem acesso a elas, têm que revezar, ter contato com a Bíblia por um pouquinho de tempo. Então, ele vai com um monomotor, com alguns irmãos, para poder descer em algumas comunidades e fazer a entrega de Bíblias. Em algumas dessas comunidades, existe uma forte presença islâmica, e isso impõe risco à vida do pastor Gilvan. E o pastor Gilvan me lembrou de algo que, por vezes, a gente esquece por estar distante da nossa realidade. Quando algumas pessoas souberam que estar lá poderia significar risco para a sua vida, para a vida da sua esposa, falou para ele, mas você não está preocupado, não está com medo de estar lá? Eu falei assim, meu irmão, eu vou ter medo de morrer em Cristo? Se eu morrer em Cristo, com Ele eu estarei para sempre. É uma realidade que está longe da nossa. Afinal de contas, a gente vem para a igreja, a gente abre nossa Bíblia e a gente esquece que a nossa vida, enquanto cristãos, só faz sentido quando nós dedicamos os nossos dias para viver para Cristo. Tragédia não é morrer com Cristo, mas é viver sem Ele. Então é importante nós nos perguntarmos, de que nós temos pressa? A gente tem pressa de quê? O que tem captado? O que tem mobilizado os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa energia, as nossas atenções? Existem pessoas que pensam em exemplo como esse, como do pastor Gilvan, e com certo romantismo, e dizem, pô, deve ser muito legal nessa coisa de você viver essa aventura de pregar o evangelho, de estar em lugares onde é perigoso falar de Cristo.
Só que não se trata de uma brincadeira, de uma aventura, de adrenalina religiosa. Porque, invariavelmente, a gente percebe que pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo são aquelas que estão dispostas a por Ele viver. A concentrar em todos os seus dias, seus esforços, suas atenções, suas paixões, seus afetos direcionados para o reino. E quando a gente olha para o exemplo do apóstolo Paulo, ele o faz de forma apaixonada, porque verdadeiramente o âmago do sentido da vida, do evangelho, de ser cristão, foi apreendido pelo coração do apóstolo. Então, é necessário que nós olhemos para a porção como essa das Sagradas Escrituras e a gente avalie o nosso próprio coração. De que forma eu tenho respondido ao amor do qual eu mesmo fui alvo, do qual eu fui objeto. E se nós tivermos que sofrer por isso, tivermos que experimentar algumas mortes em nossas vidas, porque num contexto como o nosso, talvez nós não precisemos experimentar uma morte literal pela profissão de fé no país que nós vivemos, na cidade que nós vivemos, mas talvez seja necessário que nós morramos para algumas áreas da nossa vida, para alguns desejos, para alguns sonhos, para algumas paixões. E se nós tivermos que fazer isso, tivermos que morrer em determinadas áreas da nossa vida, que nós sejamos encorajados pela certeza que se isso acontecer, nós nada mais estaremos fazendo do que imitando o nosso Mestre. Porque Ele foi aquele que primeiro se entregou por nós. Ele foi aquele que primeiro nos amou. Ele foi aquele que primeiro derramou a sua vida na cruz para que nós não experimentássemos a morte, mas recebêssemos a vida eterna. Que eu e você possamos ter o coração repleto de ousadia, de intrepidez. Que o Espírito Santo possa nos assistir a fim de que nós possamos testemunhar do nosso Salvador, tal como o apóstolo Paulo, nos dias de Atos, tal como o pastor Gilvan, nos nossos dias. Que a gente possa ter pressa de se parecer com Cristo. Amém? Vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela obra da salvação. E te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito arraste o nosso coração para o lugar certo, o lugar da adoração, o lugar de vivermos vidas, Senhor, que apontem para o Evangelho. Vivermos vidas, Senhor, que sejam consagradas ao anúncio do Evangelho. Te pedimos, Deus, que não haja, Senhor, em nosso coração nada, Senhor, que demande o senso de urgência maior que nos parecermos com Cristo. Te pedimos também, Senhor, como nós lembramos aqui do pastor Gilvan, que o Senhor abençoe o Teu filho, a Cássia, sua esposa, as demais pessoas que estarão com ele, Deus, fazendo esse trabalho de ensino, de treinamento, de distribuição de Bíblias. Deus, que o Senhor guarde o Teu filho e que ele possa estar exalando o bom perfume de Cristo por onde quer que ele andar. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém. Amém.